O curso The Word 2021 possui o objetivo de capacitar o aluno a utilizar este software da Microsoft destinado à criação e edição de textos. Para isso, apresenta as ferramentas e recursos existentes, que possibilitam a elaboração e organização de textos de trabalhos e projetos, a personalização da aparência e muito mais. Nesta aula, vamos aprender sobre mais alguns aspectos relacionados à personalização de documentos, destacando os recursos disponíveis para a tradução de textos e para a criação de macros no Word. Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso The Word 2021. Estamos avançando em nosso curso. Continue se empenhando. Eu espero que tenha estudado bastante o conteúdo que aprendemos na aula passada. Agora vamos dar seguimento à nossa aula e começar a aprender assuntos novos. Na aula de hoje, iremos aprender sobre os recursos relacionados ao tradutor e macros no Word. Hoje em dia é muito comum se deparar em suas pesquisas escolares, universitárias ou profissionais com termos ou artigos em outro idioma. Às vezes, é preciso informar algum trecho em outro idioma ou apenas entender o significado de uma palavra. Para nos ajudar com isso, o Word traz vários recursos de tradução que podem ser rapidamente acessados. Vamos abrir um documento em outro idioma para podermos conhecê-los. Com o Word já iniciado, clique em Abrir. Clique em Procurar. Clique sobre o arquivo Amazon Rainforest para selecioná-lo. Clique em Abrir. Pois bem, note que temos aqui um documento em inglês, mas ele poderia estar em qualquer outro idioma. O primeiro passo para realizar a tradução, como sempre, deve ser o de selecionar o texto que desejamos traduzir. Então, apenas para testarmos, clique no início do título e arraste até o final. As ferramentas para tradução estão todas na mesma guia. Para acessá-las, clique na guia Revisão. Aqui temos o grupo Idioma, onde as ferramentas estão. Para começar, vejamos como traduzir um arquivo inteiro. Esse é um recurso muito útil quando nos deparamos com artigos que precisamos entender. É bom deixar claro que, por se tratar de uma tradução automática, alguns erros podem ocorrer. Assim, ela deve ser usada como ajuda ao entendimento de um texto, e não como ferramenta final de tradução. O primeiro passo é definir o idioma para o qual o texto será traduzido. Clique no botão Idioma. Em seguida, clique no botão Traduzir. Esse recurso permite traduzir o conteúdo em um idioma diferente utilizando o serviço online chamado Microsoft Translator. Observe que entre as opções disponíveis está a de traduzir seleção, que permite verificar traduções da seleção atual ou de outro texto que você inserir do serviço online Microsoft Translator. Outra opção é a de traduzir documento, que realiza a tradução do documento também com o serviço da Microsoft Translator. Nesse caso, a tradução será aberta com um documento separado em uma nova janela. Entre as opções que temos, há ainda a de definir o idioma de tradução do documento. Clique sobre a opção Traduzir seleção. Logo é aberta uma nova aba chamada Tradutor. Veja as guias Seleção e Documento. Aqui escolhemos os idiomas usados para traduzir documentos inteiros ou partes selecionadas. Repare que a opção Traduzir já detectou o idioma original do nosso documento, que é o inglês. Além disso,
A opção Traduzir para já usa o nosso idioma, ou seja, o português, para realizar a tradução. Ao clicar no botão Inserir, o texto traduzido irá substituir o texto que selecionamos anteriormente. O programa também oferece a visualização de uma lista de várias traduções. Para vermos mais opções dessa lista, posicione o cursor do mouse aqui. Após definir a opção desejada, pode-se clicar no botão Copiar. É necessário estar conectado à internet e ter os serviços inteligentes do Office para conseguir utilizar o tradutor no Word. Clique aqui para fechar essa aba. Agora, clique aqui para retirarmos a seleção do título que fizemos anteriormente. Clique novamente no botão Idioma. Clique em Traduzir. E dessa vez, dê um clique em Traduzir documento. Observe que é informado que podemos criar uma cópia traduzida do documento usando o serviço Microsoft Translator. Além disso, o programa já detectou automaticamente qual é o idioma do documento. Então, clique no botão Traduzir. Veja nosso documento já traduzido para o português. Observe que uma cópia do documento traduzido foi aberta em outra janela. Podemos comprovar isso pelo nome do documento, indicado na barra de títulos. E note também que alguns termos ou frases ficaram um pouco estranhas. Como dissemos, traduções de textos inteiros servem apenas como uma referência para entendê-lo, pois não são aplicadas perfeitamente. Mas, com certeza, se você não entender nada de inglês, agora já tem pelo menos uma ideia do que o texto fala, não é mesmo? Feche esta janela para voltarmos ao documento original no Word. Clique em Não salvar. Clique aqui para fecharmos essa aba, que informa que o documento foi traduzido. Vamos aproveitar este texto para conhecermos outra opção de tradução. É possível traduzir uma frase, uma sentença ou um parágrafo em vários idiomas, apenas selecionando o que desejamos. Como exemplo, vamos traduzir o título apenas. Nós podemos fazer isso usando o botão Idiomas, como já vimos, mas também podemos usar o botão direito do mouse. Vamos testar com essa segunda opção. Selecione o título clicando aqui e arrastando até aqui. Dê um clique com o botão direito sobre o texto selecionado. Escolha a opção Traduzir. Observe o painel tradutor aberto do lado direito da janela. Aqui temos a seção Tradução, onde são definidos os idiomas para a tradução, as opções de configuração e o resultado. Note o resultado obtido pelo tradutor, indicando que o termo significa, em português, Amazônia. Um aspecto bastante interessante é que podemos rapidamente usar a tradução em nosso texto, e temos duas opções para isso. Para testar, vamos primeiro substituir o texto selecionado pela tradução encontrada. Dê um clique no botão Inserir. Veja só, o nosso texto foi substituído de forma bem prática. Isso pode ser muito útil em alguns trabalhos e até em documentos profissionais. Outra opção é, em vez de substituir, adicionar a tradução a texto. Clique no botão Desfazer para testarmos essa outra opção. Vamos inserir essa tradução logo após o título. Para podermos fazer isso de forma organizada, primeiramente clique aqui, ao final do título,
para posicionar o cursor. Agora pressione a barra de espaço em seu teclado. Vamos colocar a tradução entre parênteses. Então digite, abre parênteses, fecha parênteses. Agora clique no ponto entre os parênteses. Bem, o cursor está logo depois do título, entre parênteses. Neste caso, vamos trocar a opção do comando inserir que usamos há pouco. Posicione o cursor do mouse aqui na tradução. Agora selecione a opção copiar. O texto da tradução foi copiado para a área de transferência. Para comprovar, pressione as teclas Ctrl mais V para colar o que foi copiado. Muito bom! Podemos fazer isso com rapidez em várias partes do texto, se precisarmos. Os idiomas disponíveis dependem da versão de idioma do Office e de qualquer pacote de idiomas adicional, pacote de interface de idioma ou idiomas de dicas de tela instalados em seu computador. Se o idioma desejado não estiver disponível, adquira e instale um pacote de idiomas. Agora vamos fechar este painel. Clique no botão Fechar. Como pode notar, o uso de ferramentas de tradução é algo bem simples, mas que pode ser muito útil. Procure tirar proveito do que viu nessa aula para ajudá-lo em seus trabalhos escolares ou profissionais. É importante saber que, caso você execute uma tarefa de forma repetitiva no Word, é possível automatizá-la usando uma macro. No Word, você pode automatizar tarefas utilizadas com frequência, criando e executando macros. Macro é uma sequência de comandos e instruções do Word que você agrupa como um único comando para executar uma tarefa automaticamente. Por exemplo, considere que exista uma série de ações que você sempre costuma fazer em um documento. Imagine que você possa criar um botão personalizado que gravará as ações que você utiliza frequentemente. Assim, você não terá mais trabalho de executar manualmente uma série de ações demoradas e repetitivas no Word. Basta clicar sobre o botão em que elas estão gravadas. Isso é uma macro. Dessa forma, para poupar tempo em tarefas que você costuma executar frequentemente, é aconselhado compactar as etapas em uma macro. Para fazer isso, o primeiro passo deve ser o de gravar a macro. Em seguida, você poderá executá-la clicando em um botão da barra de ferramentas de acesso rápido ou pressionando uma combinação de teclas. Isso irá depender de como você a configurar. Para entendermos bem, vamos ver na prática como criar macros. Para podermos aprender sobre mais essa função do programa, vamos abrir um novo documento. Clique na guia Arquivo. Clique na opção Novo. Agora, clique em Documento em branco. Ótimo, estamos com o documento aberto e pronto para uso em nossa aula. Para começar, clique sobre a guia Exibir. Para exibir, gravar ou pausar uma macro, clique sobre a seta do botão Macros. Aqui temos uma lista de opções relacionadas à criação e edição de macros. Pela opção Exibir Macros, acessamos a janela Macros, através da qual você pode executar, editar ou excluir uma macro.
Em gravar macro, acessamos a janela para a gravação e criação de uma nova macro. Para abrir a caixa de diálogo macro diretamente, pode-se usar o comando de atalho com as teclas Alt mais F8. Para entendermos melhor, clique em Gravar macro. Ao invés de utilizar uma série de comandos de programação para criar a macro, podemos utilizar a janela Gravar macro. À medida que gravamos na macro as opções que devem ser executadas, o Word se encarrega de criar o código de programação para executá-la. Dessa maneira, devemos nos preocupar somente com a gravação das ações na macro, visto que a programação é feita automaticamente. Mas antes de gravar as ações, vamos conhecer as opções desta janela. Primeiro, temos que digitar um nome para a macro a ser criada. Para apagar o nome atual, pressione a tecla Delete. Como nome para a macro, digite logotipo. Agora que o nome foi definido, continuaremos conhecendo o restante desta janela. Na opção Armazenar macro em, definimos se a macro será exibida dentro de algum documento ou se ela ficará visível para todos os documentos que forem abertos. Clique nesta seta para conferirmos as suas opções. Veja que realmente é mostrado que podemos definir a macro apenas para o documento atual ou para todos os documentos. Neste caso, faremos com que a macro fique visível em todos os documentos. Para isso, manteremos a opção atual ativada. Então, para usar essa macro em qualquer novo documento que você criar, clique em todos os documentos. Agora vamos adicionar um botão que nos permitirá acessar essa macro através da barra de ferramentas de acesso rápido. Clique na opção Botão. Ao clicar em Botão, somos levados à janela Opções do Word, que nos permite personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. É em tal barra que o botão para acessar a macro criada será inserido. Aqui temos o botão da macro que será criada. Para adicioná-lo à barra de acesso rápido, clique aqui para selecionar. Em seguida, clique no botão Adicionar. Muito bem, o botão foi adicionado. Agora vamos personalizá-lo, mudando sua imagem. Clique no botão Modificar. Perfeito! Temos aqui uma série de ícones personalizados que podemos inserir no botão da macro. Clique neste ícone. Clique em OK para confirmar a escolha do ícone a ser usado. Por fim, clique sobre o botão OK. Note que o ícone que você escolheu foi aplicado no botão que está na barra de ferramentas de acesso rápido. Fora desta simulação, você notará o tempo todo que o cursor do mouse se transforma em uma fita, indicando que a gravação das ações já está sendo feita. Ao gravar uma macro, você poderá usar o mouse para clicar em comandos e opções. No entanto, os movimentos do mouse na janela do documento não serão gravados. Isso significa que se você usar o mouse para mover o ponto de inserção, selecionar, copiar ou mover itens clicando com o botão ou arrastando o ponteiro, essas ações não serão gravadas.
É indicado usar o teclado para selecionar texto enquanto você grava a macro. Isso porque as macros não gravam seleções feitas com o mouse. Agora chegou o momento de gravar as etapas. Para isso, devemos clicar nos comandos ou pressionar as teclas para cada etapa na tarefa. Lembre-se de que o Word grava seus cliques e pressionamentos de teclas. Vamos então realizar as ações que serão gravadas. Para isso, clique sobre a guia Inserir. Clique em Cabeçalho. Selecione com clique a opção Editar Cabeçalho. Ótimo! Vamos agora inserir a figura com o logotipo no documento. Clique sobre o botão Imagens. Dê um clique duplo sobre a pasta Imagens. Clique no botão Inserir. Muito bem, veja que a figura já foi inserida e as ações continuam a ser gravadas. Para alinhar a figura no centro do documento, clique sobre a guia Página Inicial. Clique no botão Centralizar. Perfeito! Criamos assim um papel timbrado. Como são apenas essas ações que desejamos que sejam gravadas, já podemos parar a gravação. Porém, antes de parar a gravação da macro, pressione a tecla ESC em seu teclado para sair da edição do cabeçalho. Agora clique sobre a guia Exibir. Clique sobre a seta do botão Macros. Ao gravar uma macro, você poderá interromper temporariamente a gravação e depois reiniciá-la do momento em que a interrompeu, utilizando a opção Pausar gravação. Mas queremos encerrar a gravação desta macro. Assim, clique sobre a opção Parar gravação. As ações que usamos para criar o papel timbrado já foram gravadas na macro. E podemos agora executar a macro que criamos utilizando o botão Personalizado na barra de ferramentas de acesso rápido. Para testar o botão e as ações que ele deverá executar, abriremos um documento novo. Então clique na guia Arquivo. Clique na opção Novo. Então clique em Documento em branco. Ótimo, já estamos com um novo documento aberto. Então, agora, vamos executar a macro que criamos há pouco. Clique sobre o botão que criamos para executar a macro. Perfeito! Agora podemos inserir o timbre da empresa no documento com apenas um clique sobre o botão que foi inserido na barra. Várias tarefas realizadas no Word podem ser automatizadas dessa mesma forma, evitando que você tenha que executar vários passos para apenas uma tarefa. Além disso, esse recurso permite que você economize tempo na realização de tarefas rotineiras. Vejamos agora como inserir um atalho para macro no teclado. Para isso, clique no botão Personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Clique em Mais comandos. Clique em Personalizar faixa de opções. Agora clique sobre o botão Personalizar. Na janela Personalizar o teclado, é possível alterar o atalho de qualquer comando. Clique neste ponto da barra de rolagem e arraste até aqui. Clique sobre o item Macros. Observe que a macro recentemente criada pode ser encontrada aqui e já está selecionada.
Vamos definir uma combinação de teclas para utilizá-la. Clique na caixa correspondente ao item. Pressione a nova tecla de atalho. Agora pressione a tecla Home. Clique no botão Atribuir. Acabamos de criar um atalho no teclado para a macro. Para usar esse atalho de teclado em qualquer novo documento criado, é preciso conferir se a caixa Salvar alterações em possui a opção normal .dot.m selecionada. Como já está tudo certo, apenas clique no botão Fechar. Agora clique no botão OK para confirmar as alterações. É importante verificar se a combinação de teclas escolhida já não está atribuída a outro item. Se estiver, é preciso tentar uma combinação diferente. Para testar o atalho, vamos abrir mais um novo documento. Então clique na guia Arquivo. Clique na opção Novo. Agora clique em Documento em branco. Nesse novo documento usaremos o atalho do teclado para executar a macro. Assim, pressione a tecla Home. Ótimo, assim como aconteceu com o botão inserido na barra de ferramentas de acesso rápido, o atalho do teclado executou a macro perfeitamente. Agora que já aprendemos a criar e utilizar a macro, veremos como excluí-la. Como a guia Exibir já está ativa, clique sobre a seta do botão Macros. Agora clique em Exibir macros. Aqui está a macro que gravamos. Vamos aproveitar que ela já está selecionada na lista para removê-la definitivamente. Clique sobre o botão Excluir. Clique novamente em Sim para confirmar a remoção da macro. E clique no botão Fechar. Agora, vamos remover o atalho para a macro da barra de ferramentas de acesso rápido. Clique sobre o ícone criado para a macro com o botão direito do mouse. Agora clique na opção Remover da barra de ferramentas de acesso rápido. Ótimo! Como visto, a criação de macros é a maneira mais eficaz de evitar a execução de tarefas repetitivas. É um recurso que torna alguns processos muito práticos, mas que deve ser bem pensado para ser usado. As pessoas com deficiências visuais podem utilizar o Word com seu teclado e um leitor de tela para automatizar tarefas usadas com frequência, criando e executando macros. Esse recurso pode funcionar com os leitores de tela que sigam as técnicas e padrões de acessibilidade comuns. Agora vamos fechar todos os documentos que abrimos nessa aula. Então, clique no botão Fechar. Clique em Não salvar. Agora, para fechar o arquivo que trabalhamos a função de tradução, clique uma vez mais no botão Fechar. Clique em Não salvar. Com mais essa demonstração, encerramos mais uma aula do nosso curso. Espero que tenha aproveitado o seu conteúdo. Dedique-se bastante ao estudo dessa aula para que o seu aprendizado tenha qualidade. Lembre-se de que já passamos da metade do curso. Até a próxima aula.